Noite. Boa noite, Edu. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo em ordem. Deixa eu tentar acertar o celular aqui para não me cortar, cara. Vamos ver se vai. Você consegue me ver? Consigo te ver. Tá bom, tá boa a imagem, tá bom o som, Para mim tá ótimo. tá tudo certo. Tudo em ordem. Marcelo Barreiros, em primeiro momento, quero agradecer muitíssimo o seu aceite para participar dessa live e a gente poder falar sobre um assunto tão sério, né? Que é o uso da imagem dos LGBTQIA+, em campanhas publicitárias, muitas vezes por empresas que fazem isso de forma oportunista. Exatamente. Então, em primeiro momento, eu quero pedir que você se apresente para que as pessoas possam te conhecer, conhecer o seu trabalho, por favor. Legal. Bom, acho que é legal a gente comentar, né, Edu, que a gente não se conhece pessoalmente. Nos conhecemos aqui pelo Instagram, mas pela proposta de trabalho que você tá levando aí e pelos temas que você trabalhou, né, como professor, a gente teve logo uma afinidade, temas de interesse, e aí por isso que surgiu essa história desse bate-papo, né? Bom, eu sou gerente de marketing de uma multinacional, construí minha carreira na área de marketing multinacionais, e num determinado momento eu resolvi fazer um mestrado, então focado nessa área de marketing de consumo, mas sempre tive uma curiosidade que foi tentar entender um pouco das motivações de consumo, né? Então, quando a gente fala de marketing, a gente sempre pensa nas técnicas de vendas, né? O que motiva as pessoas a como vender mais para essas pessoas, como convencer essas pessoas. E eu tinha uma outra curiosidade, que era por que determinados produtos aparentemente iguais, né? Vamos pegar um produto básico, água, né? Por que uma marca vende mais do que a outra? Tem as questões de marketing, tem as questões de distribuição, de preço, mas a gente sabe que hoje existe muito do vínculo emocional, né? Eu me identifico com determinadas marcas, elas têm apelos que geram interesse para mim, ou com que eu me identifico, e eu acabo comprando dessas marcas. É muito mais fácil a gente pensar nesse contexto, quando eu falo de uma roupa de marca, por exemplo, né, vou pegar exemplos aqui, uma Nike, uma Adidas, porque elas têm um estilo de vida muito próximo do que as pessoas querem, né? Mas a gente não percebe que muito do dia a dia também acontece com produtos mais básicos, como eu dei o exemplo da água. Então foi essa motivação que me deu o interesse de querer estudar esse tema. Só que Uhum. chegando no mestrado, eu comecei a querer explorar um outro caminho, né, que era a questão que estava surgindo muito forte. As empresas, elas começaram a querer começaram a querer explorar um pouco mais a imagem LGBT. E Uhum. aí foi esse o caminho que eu resolvi estudar no mestrado. Não foi explicitamente, né, esse é o caminho que eu estudei, mas eu peguei marcas que têm apelos LGBT e que mesmo assim trabalha de uma forma sutil, né, essa imagem para vender produtos. Trabalha muito a questão do corpo, né, a questão da sensualidade para vender produtos. Então foi esse o caminho que eu estudei no mestrado. E aí por isso que eu fiz um mestrado voltado para comunicação, semiótica e consumo, né? Então a questão da semiótica é como que essas imagens, né, a questão imagética, influenciam no consumo para que a gente acabe comprando determinadas marcas, determinados produtos. Então, só concluindo um pouquinho da minha apresentação, eu continuo trabalhando como professor, como gerente de marketing, sou professor de marketing também em algumas universidades, e dentro das empresas em que eu trabalhei, eu participei de grupos de diversidade, apoiando que essas empresas fizessem realmente um trabalho não de ser contra, eu não sou contra, isso não basta, né? Elas precisavam apoiar, elas precisavam defender e dar espaço para isso. Então, na posição de marketing, eu conseguia mostrar para eles que valia a pena eles defenderem produtos com determinada temática, porque não simplesmente eles ganhariam um apoio social, mas isso traz um retorno financeiro para a companhia, né? Então, Uhum. é nessa linha que eu costumo trabalhar. Legal. Olha, quando eu conversei com a Ruth Bittencourt, que é a Miss Glamour Gay 2019,
Ela disse que no estado em que ela mora, por exemplo, havia um interesse muito grande de algumas lojas de shopping ou algumas pequenas empresas, inclusive, de associarem o seu nome à comunidade LGBTQIA+, mas quando era, por exemplo, para patrocinar o concurso de Miss, né, gay, elas não queriam, muitas vezes, o nome associado a esse concurso. Exato. Ou não queriam sequer doar alguma coisa para ser colocado como prêmio para as primeiras colocadas. Né? A Parada Gay em São Paulo é a maior do mundo. Né? E aí a gente vê a Parada Gay sendo patrocinada por algumas empresas, mas no resto do ano muitos eventos também não recebem esse patrocínio. É comum isso? É muito comum, Edu, e é uma frase que eu vi um tempo atrás, não lembro quem foi, né, que citou essa frase, mas que surgiu nessa época de parada gay. Né? As empresas querem patrocinar, elas querem apoiar algumas ONGs, né? Mas eles diziam assim, as empresas acham que a gente não come no restante do ano. Né? Que tudo acontece no mês de junho, julho, e acabou. Né? Dali em diante eu não preciso mais fazer nada. Então, esse é um primeiro ponto que a gente entende como primordial. Se você realmente quer se associar, quer defender uma causa como causa e não como oportunidade de vendas, você precisa realmente vestir uma camisa e dar apoio para uma comunidade, né? E não simplesmente naquele período que está em evidência, você começa realmente a falar e apoiar. Né? Uhum. E, por exemplo, o coletivo LGBTQIA+, ele é bastante diverso. Né? Quem não se autodeclara gay, muitas vezes na sociedade, ou bissexual, tem uma visão bastante estereotipada do coletivo. Acha que todas as pessoas são amigas, que todas as pessoas são unidas, todas as pessoas têm o mesmo comportamento, o que não é verdade. Exato. Existe a diversidade religiosa, existe a diversidade de identidade social, existe a diversidade no comportamento. Algumas pessoas gostam de boate, outras pessoas são religiosas, outras pessoas dividem sua vida entre boate e religião, outras pessoas querem se casar, ter filhos, outras pessoas não querem se casar e ter filhos. E dentro desse coletivo, eu acho, né, mas é uma impressão, ainda o grupo mais discriminado são das mulheres trans. Uhum. Entretanto, o que eu quero te perguntar existem algumas modelos trans, existem algumas pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho que são trans, gays participam de comerciais de TV, homens trans até, né? O último evento aí com o Boticário. Mas a pergunta que eu faço, existe um perfil que as empresas gostam de apresentar do homem gay, por exemplo? E Existe, outro Edu. perfil é rejeitado? Isso ainda existe muito forte, tá? Por mais que não seja declarado pelas empresas, e eu passei por essas situações, por exemplo, né? Então, assim, enquanto você não aparenta ser gay, né, não tem um estereótipo gay que as empresas imaginam, tá tudo bem. Se você não falar que é gay, é até melhor, porque você não precisa falar da tua vida pessoal ali dentro, né? Então, é assim que elas encaram. Quando você começa a falar ou começa a demonstrar que é gay e assumir uma posição, que você seja minimamente aparentável. Então, assim, o estereótipo hétero ainda é o que se espera do gay. Uhum. Mas conforme você vai ganhando espaço ou crescendo na carreira, você vai vencendo esses preconceitos. O ponto é que a gente sabe que leva-se muito tempo ou ainda sofre-se muita discriminação para você subir na carreira. Então, se você se declara gay, homossexual, transexual, você sofre algumas sabotagens, né, na carreira. Ainda existe isso. Se a gente pegar recentemente, logo no começo da pandemia, né, surgiu um caso de um gerente bancário do Itaú, em que ele ganhou vários prêmios, né, como gerente bancário, e ele começou a aparecer mais. Então, quando ele subia para receber o prêmio nas premiações. Então ele brincava muito, ele tinha os trejeitos, enfim. E aí ele cita que por 2 vezes a gerente dele chegou nele e falou: olha, o pessoal está pedindo para você se conter um pouco, né? Você pode comemorar, mas não precisa, né, demonstrar tanto assim. E ele falou: mas esse é meu jeito, né? Eu não vou deixar de comemorar
eu fui um bom funcionário, eu provei que eu ganhei diversos prêmios, e por que eu tenho que me conter? As pessoas gostam de mim assim. E aí, logo depois, ele foi demitido, tá? E foi justificado que era por uma questão de conduta. E aí ele entrou com um processo dizendo: que conduta? Se eu ganhei vários prêmios e logo depois que eu ganhei um prêmio, vocês me desligam dizendo que foi uma questão de conduta. Né? Então, e o Itaú é uma empresa que sempre vestiu a bandeira da comunidade, inclusive patrocina eventos, né? E os funcionários têm lá os seus grupos de diversidade. Mas entendeu que enquanto eu estou no escritório, que ninguém está me vendo, tudo bem. Mas se eu estiver na frente, na linha de frente, atendendo um cliente, eu já não quero que seja tão demonstrável com tantos trejeitos. Então a gente sofre isso ainda hoje em dia. Só voltando um pouquinho no teu comentário, que era sobre a questão das mulheres trans, né, sofrerem mais, continua de fato, tá? O estereótipo que a gente tem ainda de mulher trans é que é a mulher trans que não estudou, que tem baixa escolaridade, que vive na periferia, que se prostitui, enfim, né? Ou que tem subempregos. Esse é o estereótipo ainda hoje. A gente começa a ver no mercado mulheres trans, sim, assumindo algumas posições, né? Mas ainda não é pelo valor da mulher trans, né? Ou pela não discriminação. Ainda se vive essa realidade se colocando essas mulheres em posições de destaque, porque se torna legal, né, para a empresa ter uma mulher trans ali. Então, eu te falo porque eu trabalhei numa empresa, no Grupo Carrefour, que é uma empresa que, até eu sempre comentei, eles falam muito pouco do que eles fazem perto do que eles fazem. Então, na época que eu trabalhava lá, eles tinham na linha de frente, nos caixas de supermercado, que é um lugar que você está super exposto, aproximadamente 360 mulheres trans, mulheres e homens trans, tá? Pessoas trans. Então, assim, era uma empresa que assumia um risco, uma posição, e tivemos N problemas, né, com clientes que não queriam passar com aquela operadora de caixa ou com aquele operador de caixa por perceber que era trans. Mas quando a gente tinha, por exemplo, no escritório, teve uma mulher trans que foi trabalhar com a gente. Ela era formada em jornalismo, enfim, né, estudou numa das melhores faculdades de São Paulo, ela conseguiu ser contratada. E aí, a gente passou por duas situações. A primeira era, vamos expô-la como um troféu. Então, assim, nossa, levava para cima e para baixo para mostrar nas reportagens, saiu na capa da revista Você S.A., saiu nos jornais da Globo, enfim, como uma funcionária trans aceita por uma multinacional. Então, era visto quase como um troféu, né? E o segundo ponto era... começou-se a dar mais destaque para uma mulher trans do que como tratá-la como um profissional como todos os outros, né? Por que essa aqui precisa ficar dando entrevista ou deixar de fazer o seu trabalho porque é uma mulher trans? Né? Ela tem que ser cobrada da mesma maneira, ela tem que ter o mesmo espaço na sociedade que todos os outros. Né? Então, o ponto que a gente tem que tomar de cuidado é que as empresas não podem entender a pessoa trans como um mico de circo, sabe? Como um macaco de circo que vai ser exposto por aí. Eu estou contratando porque ela tem a mesma capacidade que as outras, ou tinha uma capacidade para estar nessa posição. Então, quando a gente fala da mulher trans ainda sofrendo discriminação, de fato ela sofre, porque, como eu comentei, ela ainda é vista como subescolaridade, subemprego, ou prostituição e tudo mais. E o outro oposto é tomar cuidado para também não ser exposto como um troféu, né? Que a companhia quer expor para o mercado, que olha como eu não tenho problema, eu contratei uma pessoa trans. É uma barreira ainda muito grande, as empresas estão começando a entender e se adequar a esse discurso, mas é fato que hoje começa a se olhar de uma outra maneira. Há alguns anos atrás, a Ariadne, que participou do BBB, uma mulher lindíssima, ela expôs a transexualidade, né? Ela teve que dizer que era uma mulher trans, porque um dos homens da casa havia demonstrado um certo interesse por ela, começou a rolar um affair, e ela disse: eu sou uma mulher trans. Toda a mídia começou a dizer que ela era muito responsável, que ela era isso, que ela era uma pessoa de caráter, e muitas vezes eu fico pensando como a mídia em si, ela deixa de lado a oportunidade de incluir de fato e educar a sociedade, porque ela é uma mulher. É como se, sendo uma mulher trans, ela diminuísse a masculinidade daquele homem hétero, porque teve um afeto por ela,
E como se ela tivesse a obrigação de o tempo todo falar da transexualidade para poder se relacionar com alguém. Entende o que eu digo, né? Então, Sim. é sempre, ela tem que justificar a posição dela na sociedade e a história que levou ela a ser aquela mulher. Porque senão ela é, inclusive, julgada. Né? O que eu Uhum. acho que é algo que deveria ser envelhecido já, e a gente já deveria ter reconhecido a pessoa pelo que ela é. É uma mulher, é uma mulher. Mesmo porque a gente pode pensar, né, no estigma de que atrizes mulheres trans provavelmente farão papéis de mulheres trans. Né? E que é algo que eu conversei com o Vig, Fernando Vig, que é um homem com nanismo, e ele disse: normalmente chamam a gente para fazer papéis, né? Ou do engraçadinho, ou do anão palhaço. E ele falou assim: a gente não quer isso, nós somos atores, nós somos artistas. Nós também queremos fazer o rei, a rainha, o mal, o traficante, o pai, o avô. Né? Então, são estigmas que são colocados no corpo e que são ampliados por meio dessa cultura de massa. O que você E o pensa sobre oposto isso? acontece, né, Edu? Quando a gente fala do gay, por exemplo, da lésbica, existe esse estereótipo de eles não podem se assumir porque não vão ganhar papéis héteros, né? Só vão ficar estereotipados com papéis gays e gays estereotipados, né? O contrário já não acontece. Assim, o hétero pode fazer um papel gay e tudo bem, Uhum, mas o gay não pode fazer um papel hétero, porque, mas entendeu o que eu quero dizer? uhum, É como se o hétero tivesse toda a força, né, a potência de fazer o papel que ele quisesse, mas o gay não, né? O gay fica estereotipado, ele está mentindo, né? Ele está escondendo uma coisa que não é verdade. Mas é uma atuação, né? Todos eles podem atuar de todas as maneiras. Eu não preciso ficar estereotipado de o gordo só faz gordo, o anão só faz anão, o gay só faz gay. O hétero faz todos, né? uhum. Isso precisa mudar na sociedade. Eu acho, Edu, que a sociedade vem mudando, a gente sabe, né? Se você comparar alguns anos atrás, a sociedade era muito mais fechada para esses temas, né? Hoje a gente discute mais abertamente, as pessoas podem não gostar, mas elas convivem, então começa a se abrir um pouco mais essas discussões. Eu acho que quando a gente fala dessa comunidade com as empresas, isso mudou muito, né? Se a gente pegasse 10 anos atrás, nenhuma empresa queria se associar a uma comunidade LGBTQI+. Hoje, para se expor uma marca na parada de São Paulo é caríssimo, né? As marcas brigam por espaço ali. Por quê? Porque no final das contas você tem 1 milhão de pessoas ali vendo a sua marca, né? E outra, você passa uma imagem de ser bem aceito na sociedade. Então, olha como muda, né, o histórico do movimento. Né? Se há 10 anos atrás as pessoas não queriam se associar, as marcas não queriam se associar, hoje, pelo menos naquela data, elas já querem se associar. Eu acho que é um caminho que vai ser trilhado, é um caminho de educação. Né? Tudo que a gente está falando aqui não é uma crítica ao momento, é uma constatação, né, do que a gente tem vivido. Eu acho que o fato das empresas começarem a olhar já para esse movimento, com todos os seus preconceitos ou com todas as suas falhas, é um caminho que se inicia. Né? E é uma discussão que precisa se iniciar. O que a gente discutia dentro desse movimento? Né? Existe uma associação, que é a Associação das Empresas LGBT, né? Das empresas que apoiam o movimento LGBT. Quando você olha nessa associação, se você compara todas as empresas que existem, vamos falar das maiores, né? As maiores empresas que existem no país, você não tem nem 1% delas apoiando o movimento. Né? Uhum. Então, para você ver como ainda não tem força esse movimento. E mesmo dentro das empresas que apoiam o movimento, a hora que você tem um evento ou reunião para discutir isso tudo, sabe, que você precisa dos colaboradores que apoiam esse movimento ali dentro, independente se ele é ou não LGBTQI, fica aquela coisa de, mas eu vou liberar meu funcionário, ele tem que trabalhar, entendeu? Mas se é um outro movimento dentro da empresa, sei lá, de sustentabilidade, move-se toda a empresa para trabalhar o dia da sustentabilidade da empresa. Então, é isso que eu quero comparar. Né? As empresas apoiam enquanto não interferem no trabalho do funcionário. Elas apoiam enquanto elas não têm que dar dinheiro. Elas apoiam enquanto N questões.
né? Então, por isso que eu uso esse termo de oportunismo, porque na hora do vamos ver, em que você tem que realmente colocar dinheiro, apoiar, liberar seu funcionário para colaborar com isso, as empresas começam a ponderar aí, eu não sei se eu quero ou não, né? Claro que não é declaradamente, mas ainda existem esses pontos a se discutir. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, as empresas, vou falar de diversidade como um todo, né? As empresas começam a fazer um trabalho que é até um pouco mais fácil de se cobrar, né? Porque a gente sabe que a cultura só muda se ela vem de cima para baixo, né? Então, se o presidente manda na empresa e manda mudar, e se ela é cobrada, né? Se os funcionários são cobrados por conta disso. Então, o primeiro ponto é, as empresas começaram a criar políticas de diversidade em que você tem que ter um mínimo de X de mulheres nas posições de liderança. Você tem que ter um X número de pessoas negras na liderança, um número X de pessoas deficientes na liderança. Mas quando você fala de sexualidade, não dá para se cobrar isso, né? Porque como é que você vai saber que você tem um número X de pessoas LGBTQI mais na liderança? Não dá, só se a pessoa se declarar, né? Então, você não dá para cobrar isso no bônus da pessoa, que se a empresa não atingir, sei lá, 10% de pessoas LGBTQI+, na liderança, não vai receber bônus. Isso não funciona, né? Sexualidade, nem todo mundo declara isso. Então, fica um pouco mais difícil de se cobrar. É uma mudança realmente de mentalidade, não de bônus nas empresas. E dentro dessa questão LGBTQIA+, desculpa, a gente tem aí o comportamento queer, que pensa numa não definição. Né? Então, são Exato. pessoas que performam socialmente como homem e no dia seguinte como mulher, independente do seu gênero. Essa performatividade mista, multifacetada, ela é uma das que mais enfrenta preconceito, porque ela não quer se autodefinir, né? Ela não vê necessidade nisso. E é Eu importante acho também, que sim. e também é importante falar que esse comportamento queer, ele não estabelece relação com homossexualidade ou bissexualidade. A pessoa pode ser Exato. queer e ser heterossexual, o que confunde mais ainda as pessoas, porque um É, heterossexual se apresentando, né? Por exemplo, homens heterossexuais que praticam crossdresser são extremamente discriminados, porque ninguém acredita que uma pessoa heterossexual possa querer ter o fetiche ou o prazer de se vestir como mulher, né, nos seus momentos íntimos ou sair de casa dessa forma. Então, existe sempre uma relação muito elaborada entre orientação sexual, identidade de gênero e identidade social. Isso é por isso que eu digo que a sociedade ainda está num momento de educação, né, da sexualidade, porque é um tema que não se era discutido, era um tabu, né? Então, quando você passava, as pessoas comentavam na rua baixinho, né, aquela coisa, mas não se discutia em família, não se via na TV, né? E a TV a gente sabe que é o veículo educador do Brasil, né? As pessoas não leem, quase não leem. Então, por onde elas se educam? Pela TV. Né? Hoje começa pela internet, mas ainda a TV tem um papel muito relevante. E a sociedade sempre entendeu que homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Né? Então, o segundo momento foi, tá bom, se você é gay, você gosta de homem. Se você é lésbica, você gosta de mulher. E esse era o segundo momento. Pensar nesse terceiro momento, que você não se define, um dia você é uma coisa, amanhã você pode ser outra, o que a gente chama de sexualidade fluida, né? De gênero fluido, é uma coisa que as sociedades não entendem ainda, né? As pessoas não conseguem entender, porque já foi difícil entender homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Entender que eu não preciso me definir é uma coisa que, né, eu já ouvi algumas piadas do tipo, não, você quis ser gay, agora você vai gostar de homem. Não tem essa coisa de querer amanhã gostar de mulher ou de hoje se vestir de homem, amanhã de mulher. Você tem que definir. A sociedade ainda se pauta na definição. Né? Então, é muito difícil para a sociedade ainda entender isso. Por isso que a questão da educação é a questão fundamental. Né? E a gente vê, independente do governo que a gente está vivendo hoje, né, e do que vem a assumir futuramente, mas a pauta tem que ser educação. E ninguém está dizendo que a educação não significa que amanhã a criança, o jovem, vai ser influenciado por isso. Né? Porque se fosse assim, a gente não teria uma sociedade LGBTQIA+, porque nas escolas sempre se ensinou educação heterossexual. Né? O homem é assim, a mulher é assim, o homem e a mulher se juntam para ter filhos.
E, no entanto, a gente tem uma sociedade plural aí, né? Então, o que tem que se combater em um primeiro momento é isso. A gente tem uma cultura que vai ser mostrada, né? Não adianta esconder, você tem uma cultura, tem uma sociedade que vai ser apresentada, porque isso é um esclarecimento. E o que a gente vê depois é as decisões individuais, né? Cada um segue o teu caminho. A educação, quando ela vai discutir essa questão da comunidade LGBTQIA+, ela acredita que o que se quer discutir é uma questão de comportamento, o que não é verdade. E houve um sequestro do termo por parte dos fundamentalistas em relação à teoria queer, que eles nominaram como identidade de gênero, sendo que identidade de gênero, essa questão muito ferrenha colocada pelos fundamentalistas, ideologia de gênero, né, na verdade, deturpou muito do que os teóricos que trabalham com isso, principalmente a Judith Butler, quis propor como ideologia de gênero, e na verdade ela faz uma crítica da binaridade, constituída após a Revolução Industrial, dessa construção homem-mulher, mal, bom, né? E heterossexualidade como normatividade social. E ela traz, óbvio, né, a Simone de Beauvoir como referência também, o Michel Foucault, mas ela vai falar que, de fato, essas construções performáticas, elas são culturais. Ela não fala da orientação sexual. A orientação sexual, a gente vai pensar numa questão que acontece lá no nosso eu primitivo, e quando eu falo primitivo, é no nosso inconsciente que vai se revelando para o pré-consciente até atingir o nosso consciente. Né? Essa relação id, superego e ego. Mas o modo como eu vou performar socialmente é cultural. Por isso que muitas pessoas cometeram suicídio quando as questões da homossexualidade não eram trazidas para discussão. Existia algo dentro de mim que vivia dentro de mim, mas que não podia ser externado. Isso se tornava tão insuportável a ponto de eu preferir a minha própria morte do que existir segundo uma normatividade. Então, a educação ela precisa tratar disso com muito respeito, e não é tolerância, é respeito e reconhecimento, porque as crianças vão para a escola e elas já se percebem homossexuais, elas já se percebem bissexuais, transexuais. E existe uma violência simbólica que autoriza, isso nos livros didáticos, no discurso da escola, que autoriza a violência física contra essas pessoas. As pessoas falam muito do meu currículo, Marcelo, se você me permite falar, mas também não foi fácil, não foi fácil. Né? Eu saí da minha casa, em um momento eu fui expulso de casa, também em função da homossexualidade. Em alguns momentos eu senti medo, senti dúvidas. Então foi uma conquista passo a passo, muitas vezes com medo, muito pensativo, muito planejamento. Eu tive que lutar por bolsa de estudo em alguns momentos. Só para as pessoas saberem também, né? Quando você se assume gay numa determinada idade, você sofre violências simbólicas, discursivas, e pessoas que estavam próximas de você, que você acredita que vão te dar um apoio, muitas vezes te rejeitam um abraço. Né? E é nesse sentido que a educação precisa rever o seu papel. Respeitar o ser humano como um todo e aquilo que ele é em seu íntimo. Exato. Eu acho que quando a gente fala de corporações, Edu, o que eu tenho visto para diminuir um pouco desse preconceito, porque isso acontece quando você já está dentro da empresa, né? Ou você vai passar por situações como eu citei do gerente do Itaú, que eles justificaram uma questão de postura, mas imagina quando você vai contratar, né? Ou você vai contratar já com a mente aberta de quero contratar uma pessoa trans, quero contratar uma pessoa gay, porque eu preciso aumentar o meu quadro, né, de minorias, ou você já tem aquele impacto inicial. Né? Imagina que você vai entrevistar uma pessoa, chega uma mulher trans, um homem trans para você entrevistar. Então, existe uma questão que já é barrada desde lá do início do processo, né? Porque o gestor pode querer contratar, mas você passa por pessoas do RH. Então, sei lá, eu vi situações desse tipo. A pessoa, uma determinada pessoa do RH, ela tinha uma religião protestante, evangélica, então ela já não tinha essa abertura para discutir esses temas, e quando ela tinha algum currículo que ela percebia assim na primeira entrevista, ela já descartava, né?
Então, você imagina que já vence uma barreira aí. Você precisa começar a vencer essas barreiras. Então, o que algumas empresas começaram a fazer é a análise do candidato às cegas, né? Eu vou avaliar a competência técnica dessa pessoa, tudo que tem no currículo dela, e ela vai para o processo ou não, porque ela tem de capacidades técnicas. E aí depois a gente discute, né, as questões emocionais, as questões que condizem com a posição. Mas pelo menos vence essa barreira inicial, porque imagina que você é descartado de um processo pela tua aparência, ou pelo teu trejeito, ou pelo teu vocabulário. Isso não faz o menor sentido, sendo que você consegue entregar tudo isso. E claro que, como você falou, né, você passou por uma série de questões aí, né, durante a sua vida, que não foi um processo fácil, e no meio corporativo a gente passa isso. Né? Hoje você tem algumas políticas que você tem um canal ético para discutir e denunciar se você sofre alguma discriminação. Mas mesmo assim, você vai discutir, vai denunciar uma discriminação que você sofre, por exemplo, do presidente da companhia? Não vai, né? Você acaba não denunciando, porque quem é o elo mais fraco da corrente? É você, né? Então, eu passei por situações em que o presidente da empresa que eu trabalhava não sabia, enfim, que eu era gay, embora todo mundo soubesse, ele não sabia. Mas eu fui numa reunião em que ele falava assim, nossa, veio um pessoal de fora, eu tive que levar num bar, o primeiro bar que eu achei aberto, eu entrei, e de repente eu vi que era um bar gay, que os caras estavam todos se beijando lá dentro, né? E aí começaram as piadinhas, né, assim, e eu tava ali, né? Aí, de repente, a minha diretora terminou a reunião, minha diretora veio, me pediu desculpas, né? Porque ela sabia e ela ficou numa saia justa. E agora? E se ele denuncia, e como é que fica essa situação? Né? E aí, enfim, eu optei por não denunciar, até por uma questão que era o meu cargo, que estava ali em jogo. Então, a gente acaba se colocando em algumas situações ainda que são complicadas. Mas hoje acho que as empresas começam a tratar algumas políticas aí, pelo menos para minimizar esses impactos. O que deveria ser uma questão, como a gente falou, que é de educação que vem de casa. A gente não deveria ter que discutir esse tipo de coisa nas empresas, porque é respeito ao ser humano. Né? Imagina se eu faço uma piada com essas pessoas que estão ali, por qualquer outro motivo, porque é gordo, porque tem nariz grande, porque é careca, por qualquer outra questão. Essa pessoa não vai se sentir confortável. Por que a minha sexualidade tem que ser motivo de piada ali? Né? Marcelo, mas tem um outro lado também, né? Além dessa recriação a partir da comunidade LGBT, que ia mais, que as pessoas se autorizam a fazer piadas, narrar histórias, falácias, tem a questão também do assédio, né? De pessoas que se apresentam socialmente como heterossexuais, mas que quando sabem que você é homossexual assumido, elas acreditam que somos pessoas disponíveis e que elas podem, muitas vezes, né, assediar sexualmente Sim, mesmo, né? Para poder exato. vivenciar aí um momento tal, uma experiência, um fetiche, o que é um grande problema, né? Porque também existe o estereótipo de que a pessoa que se autodeclara gay ou a transexual é alguém que tem uma sexualidade exacerbada e muitas vezes isso se volta contra a própria pessoa, né? Porque a pessoa, quando você diz não para ela, ela tenta usar isso contra você, dizendo que foi você que deu em Exato. cima. E essa é uma reclamação muito comum da comunidade LGBTQIA+. Você tenta se defender, e isso se volta contra você. E normalmente as pessoas acreditam na palavra da pessoa que é heterossexual. Exatamente. Existe o estereótipo de que o gay, em geral, é promíscuo, né? Então, ser gay é ser promíscuo. E por que você não quer sair comigo? Você é gay, né? Então, você é lésbica, enfim, você é homossexual. Então, tem esse estereótipo, sim, e isso existe dentro das corporações, né? Então, as pessoas já chegam com discursos assim, ou ela já vem investindo em você, independente de saber se você é casado, se você está disponível, ela já parte para um discurso que é esse. Porque é o que a gente falou, né? Historicamente, as pessoas foram criadas assim, ser gay é ser promíscuo. Até pela questão da AIDS, né, que a gente teve lá no começo, que era considerada a doença gay, né, a doença gay, e que a gente sabe que muito hétero tem e que não se transmite apenas por sexo, até por drogas e tudo mais. Mas É, naquele princípio era denominado como a doença gay, né? aliás, eu posso
falar sobre isso por uma experiência própria. Todas as vezes que eu fui, eu tenho 46 anos, a um médico, eu podia estar com uma inflamação na garganta. Ele me examinava. Se no final da consulta eu dissesse para ele, eu sou gay, ele pedia exame de HIV. Exato, Podia exato. ser uma unha encravada. Se no final da consulta eu dissesse, eu sou gay, ele pedia exame de HIV. Uhum. E Você às vê como é vezes um que eu não estereótipo. dizia, ele não pedia. E a gente vê muito claro agora com essa questão da doação de sangue, né? Por que, que o sangue gay era descartado, o hétero não? Em vez de um questionamento de comportamento, né? O hétero sai com um monte de pessoas também, né? Enfim, o risco é o mesmo. Como a gente falou, não é só transmitido por sexo. Então, é um estereótipo. Você cria o estereótipo de que se você é gay, eu já vou te pedir um exame de HIV. O seu perfil, ele tem um conteúdo voltado para literatura, resenhas, comentários de livros. Você, assim como eu, é um apaixonado por livros. A gente até Uhum, conversou sobre isso. exato. Literatura e faz abordagem ao grupo LGBTQIA+. Muitos autores não são gays, muitos autores não são bissexuais, não são transexuais, são heterossexuais falando do universo gay. A Uhum. literatura também reforça esse estereótipo? Tem alguma coisa, tem algum livro bom que você gostaria de indicar, né, de falar para as pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a literatura ainda reforça, sim, Edu. Quando a gente pega, principalmente livros de ficção, quando você tem casais LGBTs, enfim, você ainda tem muito um estereótipo, né, do adolescente gay que está confuso, aquela coisa toda. Que eu acho, não é uma crítica, eu acho que isso é importante, principalmente para quem está, para o adolescente que está confuso, é uma forma dele começar a se entender, né, e se identificar pela literatura. Mas, de uma forma geral, a literatura de ficção ela ainda vai muito nesse caminho, né? Estereotipado. Ela não traz um personagem gay que a sua sexualidade é só mais uma característica, né? A história ela discorre em torno desse tema. Uhum. Eu acho que tem muitos autores de ficção que são bastante interessantes para se ler sobre isso. Assim como você, eu também recomendo muito a literatura de não ficção, né, porque ela traz um histórico do movimento, ela traz dados, ela traz questões do movimento que eu acho que são fundamentais. E mesmo dentro da comunidade, a gente vê muita gente que não sabe o que aconteceu, não conhece o histórico, não sabe as lutas que se teve, né? Então, a gente tem uma memória curta disso. Ainda prevalece aquele perfil do oba-oba, sabe? O gay é só o oba-oba, é a balada, é a festa, é o close. E não, cara, assim, as paradas LGBTs, elas surgiram como um movimento político, né? De defesa de direitos. E hoje a gente vai para esses movimentos, as pessoas que estão ali não sabem nem qual é o tema que está sendo discutido, qual é a causa daquele ano. Né? Uhum. Porque não interessa, eu vim aqui me divertir. Né? Eu costumo dizer que algumas pessoas encaram como se fosse um carnaval fora de época. Então, eu defendo muito que a gente precisa, sim, ainda reforçar livros que contem a história do movimento no Brasil, fora do Brasil, as lutas que foram defendidas, que a gente lutou, porque só defendendo esse movimento com consciência é que a gente vai entender a importância disso. Quando a gente ouve, né, vê na internet aqueles comentários de por que não tem o dia do orgulho hétero? Falta, para você entender que falta conhecimento de causa para falar uma coisa dessas, né? Porque talvez Uhum. o hétero não tenha passado por todas as causas que precisou passar o movimento gay, né? Então é uma causa que está sendo defendida que eu entendo até mesmo como uma piada, porque, cara, se uma pessoa está falando uma coisa dessas, primeiro, isso deve ser uma piada, né? Segundo, ela não deve conhecer nada do que aconteceu historicamente, né? Nem no movimento gay e muito menos na sociedade hétero, que foi repressora, enfim. Eu sempre digo que o gay não tem vergonha de ser gay, né? Quem tem que ter vergonha é o hétero, porque é o hétero que exclui o gay da sociedade, assim como o movimento negro. O negro não tem problema em ser negro. Quem deveria ter Uhum.
vergonha é o hétero é o branco que criou essa discriminação, né? Então, eu reforço bastante. Busquem autores, busquem literatura não ficção para entender o movimento LGBT. Mas se ainda acha que é difícil, eu não gosto de ler, é muito técnico, cansativo, vai para a literatura ficção, né? Tem bastante autor aí. Não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem aquele autor do filme O Menino do Pijama Listrado. Ele Sim. foi um filme bastante conhecido, né, pela sociedade, comovente, e o autor é um autor gay. E os outros livros dele vão muito numa temática, contando histórias, né, sobre esse movimento. Então, são livros de um autor muito bom, mas que são ficção, para quem quer começar. E tem uma série de outros autores aí, né? Aliás, você que é apaixonado por livros, eu vou pedir autorização para a autora, eu vou te encaminhar um livro chamado Cozinhando Sonhos, que nasce por meio de um Então, projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é um livro escrito por mulheres, e a Rochelle Rangel, mulher trans, daqui de São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, ela está representando nesse livro as mulheres trans, ela é legal. porta-voz também, né, de um projeto da Universidade Federal, e a gente depois conversa sobre o capítulo que ela escreveu, porque é bastante interessante, significativo, e eu aproveito aqui para divulgar nessa live o trabalho que foi feito pela Rochelle Rangel. Muito bom. Tem a gente não falou no começo, Edu, mas eu recentemente venho fazendo uma formação em psicanálise. E a minha Uhum. surpresa, né, porque a gente sabe que a base da psicanálise é a sexualidade, né, a minha surpresa foi que dentro do próprio movimento da psicanálise mundial, e especialmente brasileira, existe ainda uma divisão com relação à questão da sexualidade, né, da homossexualidade e principalmente da transexualidade. Então, eu acho que tem um livro que eu li recentemente que chama Cartas ao Dr. Freud, porque na época em que Freud vivia, supostamente uma mãe escreveu uma carta para o Freud pedindo uma orientação para o filho gay que ela tinha, né? E a gente está falando em 1880 e pouco, né? Há mais de 100 anos. E aí ele responde, a gente não sabe se ele respondeu essa carta ou não. Não, na verdade, desculpa, ele respondeu sim, dizendo que isso não era um problema. Mas aí surgiram-se algumas deduções, se realmente foi a mãe que escreveu essa carta, ou se foi o filho que se passou pela mãe para tentar entender seus conflitos. Enfim, mas a editora que publicou esse livro, ela reuniu alguns pensadores, principalmente psicanalistas, né? Mas também pessoas da sociedade não psicanalistas, mas que vivem esse dilema, para responderem essa carta do Freud na atualidade, no século XXI. E aí é muito interessante, porque você tem pessoas que defendem a transexualidade, pessoas ali dentro, psicanalistas que não defendem, que falam que isso é um problema, vai criar-se um problema maior ainda para a pessoa que passa por isso, mas você tem uma visão de diversas pessoas da sociedade debatendo o tema. A maioria apoia, né, mas é bastante interessante ter uma visão de diversos olhares. Eu acho que eu recomendo bastante esse livro. Você tem razão. Olha, uma das questões postas por Freud e que tem que se fazer uma releitura muito profunda quando se fala de Freud, quando se fala de Lacan, quando se fala de Winnicott, né, é pensar que na concepção da psicanálise no momento em que ela nasce, a transexualidade era um sintoma apresentado pelo comportamento de esquizofrenia, né? E ele vai chamar, por exemplo, a relação entre dois homens ou entre duas mulheres de perversão, porque fugia daquilo que era o básico, que deveria alimentar o desejo, daquilo que ele vai chamar de pulsão sexual, né? De pulsão Uhum. sexual. Então, ele vai chamar de perversão naquele momento. Inclusive, os livros mais recentes que tratam de Freud enfatizam muito essa questão. No momento em que os estudos são feitos, era visto dessa forma. Hoje já se sabe que não, né? Mesmo porque mais tarde o próprio Freud ele vai propor que a sexualidade, né, ela não define gênero, por exemplo, de desejo, né? Então, na concepção de Freud, todo ser humano nasce bissexual.
Não é bem isso, mas todo ser humano nasce sexual. Né? E na medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai orientando o seu desejo. E aí, a partir dessa orientação do desejo, né? Se eu me sinto atraído por homem ou por mulher, eu vou, então, estabelecendo essa relação entre heterossexualidade e homossexualidade. Como nós não vamos fazer todo ser humano ser bissexual, porque a heteronormatividade resolveu normalizar o comportamento a partir da sua concepção de mundo e de desejo, então, hoje a psicologia, a psicanálise, ela entende que toda forma de orientação sexual, ela é sadia, ela é normal, ela é humana. Exato, porque a gente fala do desejo, né? E o desejo se discute muito na psicanálise que o que diferencia o homem da mulher, né? Falando psicanaliticamente, é o pênis. Né? Então, se você não exclui o pênis, são corpos. Né? E o desejo é carnal, é corpo. Então, a questão da sexualidade ela é muito mais construída psicologicamente, né? Ela se origina nos desejos, na mente e não só no corpo, né? E acho que só para completar isso, Edu, Claro. é muito claro isso quando a gente fala, por exemplo, como você trouxe o caso da Ariadne, né? Que ela teve que se declarar uma mulher trans. É o desejo, né? Então, assim, quando ele viu uma mulher, ele teve um interesse, né? Mas quando se falou que a questão do pênis, né, nem sei se ela tinha feito operação, né, de ressignificação, mas entendeu que quando entra o elemento pênis, quando você fala do elemento, aí a pessoa deixou de gostar, deixou de se sentir atraída. Né? Então, a atração ela é mental, ela é pelo corpo, ela você não olha lá para ver se tem ou não. Eu não acredito que a atração tenha diminuído. O que eu Uhum. acredito é que A ele gente se baseou por meio das sanções sociais e aí ele não se permitiu viver aquela relação porque ele pensou em toda a questão, né, imbuída no machismo. E aí isso, em algum momento, para ele, falou mais forte do que o que ele sentiu pela outra pessoa humana. Na Exato. verdade, fazendo uma crítica mesmo, o que foi desconstruído aí foi a pessoa humana, né, em detrimento do discurso social que repudia a relação entre pessoas que se autodeclaram heterossexuais quando são cis, com uma mulher. Né? É lógico que isso vem mudando, porque uma mulher transexual, quando se relaciona com um homem, é uma relação heterossexual. Mas na concepção dele, o que ele trouxe à tona é um discurso muito comum na nossa sociedade, que é confundir, né, transexualidade com homossexualidade. Uhum. Exato. E isso não estabelece relação. A pessoa pode ser transexual, ser heterossexual ou homossexual. Uhum. E ali, no caso, ela seria homossexual se ela se relacionasse com outra mulher. Exatamente. Na medida que ela se atrai por um homem, a relação é heterossexual, mas ele não entendia muito bem isso ou não quis entender. É muito isso. Eu vivenciei situações com uma mulher trans numa mesa de bar em que o cara da mesa do lado começou a se interessar e aí começou a conversar. Quando ele percebeu que ele estava com amigos e que ele ia ser motivo de piada dos amigos, ele começou a arrumar briga, que por que você veio falar comigo? Sendo que foi ele quem abordou e ele que demonstrou interesse. Né? Mas socialmente ele sabia que ele sofreria algum prejuízo aí. Né? E um Bom, ponto, Edu, voltando para a questão corporativa, algumas empresas já começam a apoiar, né, a questão transexual, até apoiando com cirurgias, né, de ressignificação. Então você tem, por exemplo, o Google, o Facebook, a Netflix, que são empresas que já começam a apoiar esse processo, se o funcionário realmente passou por todas as avaliações e tem certeza disso, né, todos os acompanhamentos. No Carrefour, com essa colaboradora que a gente teve, que era uma mulher trans, eles estavam buscando, junto com um convênio médico e tudo mais, apoiá-la para que ela fizesse. Então, as empresas genuínas que realmente querem defender uma causa, elas já começam a pensar no bem-estar e apoiar essa pessoa. Então, acho que isso sim são empresas que não são oportunistas, porque ela realmente está apoiando, né? Diferente daquela que só vai lá, patrocina na semana da parada gay e depois não apoia nenhum colaborador.
E eu penso em um momento bastante crítico em que o governo federal desconstruiu, né, a conquista das cotas para negros e indígenas. Eu penso que, na verdade, isso teria que ser ampliado. Exato. Inclusive cotas para mulheres trans, né, porque se a gente quer que elas ingressem no mercado com uma formação, inclusive em nível superior, isso é essencialmente necessário. É uma questão de reparação moral também. Porque até Exato. então elas foram catalogadas historicamente sempre de uma forma muito excludente, né? Sempre relacionado ao sexo, à prostituição, entre tantas outras coisas. E quando eu falo prostituição, o Marcelo, eu acho importante deixar claro, né? O problema não é a pessoa que trabalha como profissional do sexo. O problema é quem explora o profissional do sexo. Exato, Porque se é a a falta de pessoa opção. escolhe e decide, ok. Agora, quando ela é explorada, ela é obrigada, aí a gente tem um problema de ordem social e política que precisa ser discutido, revisto e conversado sobre e lutar contra essa exploração. Eu não sei se você se lembra, Edu, mas alguns anos atrás, acho que na época do Haddad, talvez do prefeito Haddad, Uhum. existia um projeto para criar, né, para que as mulheres trans, homens trans, enfim, eles pudessem financiar um apartamento, Sim, porque imagina, né, se esse tipo de profissional só vive do sexo, você não tem uma carteira assinada, como que você prova um fundo de garantia, como é que você faz um financiamento, né? Então, você exclui os direitos sociais, porque ou você tem dinheiro para pagar à vista, ou você não tem as mesmas oportunidades sociais, né? mas esse direito é garantido como projeto político de governo quando se torna lei. Uhum, Enquanto fica como projeto de determinado partido, ou determinado. Eu não estou criticando partido sim, tal, porque é óbvio que o Haddad, Marta Suplicy, Luiz Erundina fizeram muito pela cidade de São Paulo no que se refere à inclusão social, principalmente dos moradores da periferia. Né? exato. Então vamos pensar nisso. Acho que isso precisa de um certo reconhecimento, sim. Sim, Mas o que eu digo né, que isso não possa ser excluído de uma pauta, de uma pasta, quando muda o partido, muda o prefeito, muda o governador. Isso tem que ser permanente. Né? Esse processo não pode ser exato. Isso tem apenas que uma ser direito ideologia humano, partidária, né? tem que ser um direito consolidado. Eu trago esse ponto, Edu, porque eu acho que a gente conversou um tempo atrás com relação à sua candidatura, né? E, de fato, o que eu coloquei para você é que a gente precisa realmente de pessoas que vivam a causa e que defendam a causa, e não que em época eleitoral pegue apenas o tema e fiquem propostas, né, que pense como, isso é um direito, mas que chega lá na hora e não faz nada, né? Até porque sofre a pressão dentro do governo. Então, assim, ou alguém defende essas causas porque vive, sabe as dificuldades que se passa e entende isso como um direito social e não como proposta política, né? Uhum. Porque, na verdade, a minha luta é a sua luta, que é a luta de quem está assistindo aí de casa, participando de casa, e que tem um familiar trans, gay, né? A luta é nossa, a gente viveu isso, a gente vive isso. Né? Então a gente também está lutando por nós. Né? Exato. E a gente espera que essa sociedade mude a sua concepção de humanidade, que ela seja mais humanizada. Marcelo, a gente está chegando aí no nosso tempo final da live. Legal. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Eu acho que, como consideração final, e a gente estava falando de corporações, eu acho que o nosso papel como indivíduo social, como consumidor ou como profissional é apoiar essas empresas que realmente têm uma causa, que você consegue ver um trabalho sendo feito em todo momento, né? E não só naquele momento em que ele lança um produto com a bandeira gay porque ele quer vender mais. Então, a gente precisa cobrar, né, da sociedade. Eu vi uma pesquisa no finalzinho do ano passado que a sociedade espera muito mais das empresas com um papel realmente de mudar o comportamento social. Então, elas acreditam muito que as empresas têm um papel relevante para mudar o comportamento social. Então, já que existe de fato isso, vamos consumir mais ou comprar mais ou apoiar mais essas empresas que realmente defendem essas causas e que a gente consiga apoiar.
a gente vê muito esses boicotes, né, nas redes sociais, como a gente viu recentemente do Tammy Gretchen, enfim. Mas a gente viu, por outro lado, pessoas também apoiando o movimento, né? Então, a gente tem uma força muito maior do que a gente acredita que tem. Então, seja como consumidor, seja como profissional, a gente precisa sim assumir uma posição, né, dentro da companhia, porque é só assim que a gente vai mudar uma realidade. Eu demorei muito tempo para me assumir dentro das empresas que eu trabalhei, porque eu tinha medo de perder o emprego, porque eu não sabia como as pessoas iam me receber, né? E, de fato, eu me questionava, mas tem gente falando disso já lá dentro, por que eu preciso me expor? Né? Mas se continuar sendo nicho dentro das empresas, o tema não vira uma norma dentro da companhia. Então, as pessoas precisam demonstrar, elas precisam aparecer e elas precisam cobrar posturas ali dentro. Ela não está pedindo, como você falou, Edu, um apoio. Ela está pedindo um direito. Né? Eu sou profissional, eu tenho as mesmas competências que os outros, por que eu vou ter menos direito que os outros? Marcelo, a gente ficaria papeando aí até meia-noite, se fosse Exato. Ou possível. mais, né? Ou mais. Mas olha, te agradeço muitíssimo. É sempre bom a gente falar sobre esse assunto. Precisa de visibilidade, a gente precisa clarear as ideias, ter projetos consistentes para mudança. E olha, beijo no seu coração. Forte abraço. Super obrigado pelo convite. Eu acho que você está fazendo um trabalho bem bacana com essas lives, expondo realmente o tema, trazendo para o debate, porque é isso que vai gerar educação. Então, eu agradeço por poder participar aí. Obrigadão. Obrigado para todo mundo aí que esteve com a gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.